Marcelão Fogão na área para falar de Botafogo novamente, galera. Falar de Thiago Almada, jogador que estaria já acertado com a Eagle Futebol. Nada mais é a Eagle Futebol do que John Textor. John Textor tem um acordo firmado aí com o jogador. O John Textor até já segue no Instagram o jogador e o jogador também passou a seguir John Textor. Isso é uma boa notícia? Acho que sim. E o jogador tem um contrato até 2025 e agora ele já pode, no final do ano, assinar um pré-contrato. E o Botafogo vai negociar com a equipe do jogador. Então o Botafogo ele vai com tudo para cima do Almada. É um desejo antigo de John Textor e a princípio o jogador viria para jogar no Botafogo, fazer essa transição entre América do Sul e Europa. O jogador ele viria para o Botafogo e posteriormente iria para uma das equipes da Eagle Futebol de John Textor, principalmente talvez o Lyon. Não sei se ele se adaptaria ao futebol francês, que é um futebol muito pegado, muito jogador de porte físico muito elevado. Não sei se seria melhor para ele ou até mesmo a Premier League, mas a Premier League tem o fator que o John Textor está passando as ações do Crystal Palace. Não temos certeza se isso irá realmente acontecer. Então, com respeito ao Almada, galera, é isso. E, sinceramente, há uma luz no fim do túnel, ou já chegando ao fim do túnel, aí a luz já começa a aparecer e o Almada parece que realmente vai fazer parte aí da Eagle Futebol. Antes de mais nada, peço que dê um like, acione o sininho e se inscreva no canal. Olha só, eu começo dando a notícia e depois que eu peço para dar o like e se inscrever no canal. Galera, vamos falar de Botafogo, vamos falar de Tiquinho Soares, vamos falar de Eduardo, vamos falar desses jogadores aí que têm entrado e não têm correspondido àquilo que a torcida espera. Tiquinho Soares, jogador que veio de contusão, já vinha há um mês parado, retornou, já não estava em boa forma, aí veio o advento da morte do pai do Tiquinho. Tiquinho ficou fora novamente 2 partidas e retornou agora. Vi muita gente condenando o Tiquinho, muita gente pedindo a cabeça do Tiquinho. Sinceramente, não consigo entender como tem torcedor que age dessa forma, sem o mínimo de pensar, que o cara realmente, além de estar voltando de contusão, teve um problema seríssimo que o acompanha desde o ano passado, que só ficou notório para a torcida do Botafogo depois da queda de produção da equipe do Botafogo e também do Tiquinho Soares. Então eu acredito que temos que ter um pouco mais de paciência com esse jogador. O jogador renovou o contrato, o jogador tem uma ligação com a torcida do Botafogo. Acho que a maioria da torcida do Botafogo gosta desse jogador, mas é um jogador que ele é um jogador grande, um jogador que precisa entrar em forma, mas é um jogador que mesmo não estando no melhor da sua condição, ele consegue performar pelo menos em condição satisfatória. Ele consegue ali fazer o pivô, dar opção. Ele muitas vezes faz o ponta de lança que nós não temos e às vezes faz a de centroavante. Ele, com o Júnior Santos jogando, ele até tem abdicado um pouco de jogar mais próximo e até fazendo ali o pivô, e também fazendo a ponta de lança. Eu acredito que o Tiquinho está sendo cobrado por um momento em que realmente as coisas não estão acontecendo, mas que devemos ter um pouco de paciência com esse jogador. Já o Eduardo é outro que vem ao longo dos tempos aí sofrendo com contusões e, na minha visão, ele não deveria ser colocado, por exemplo, no meio de campo, onde você tem Tietê, você tem o Oscar Romero, aí tem um ataque com o Luiz Henrique da forma que também está. Fica difícil para o cara performar dessa maneira. Então, tudo tem que ser alinhado. Se você quer escalar o Eduardo e o Romero, por exemplo, você tem que forçar pelo menos com 3 volantes ali, ou 3 pseudo-volantes, que seriam quem? Marlon Freitas, junto a Gregory e o Danilo Barbosa.
fechando um quarteto no máximo ali com o Tietê para poder inserir um desses jogadores no contexto do meio de campo. Senão, caso contrário, fica difícil. Nós não temos opções na frente, ficamos refém de colocar esses jogadores para resolver o problema, já que na frente o negócio também não está bom, porque tem a má fase do Tiquinho, tem as ausências de Savarino, Jefinho e a má forma de Luiz Henrique. Sinceramente, acho que temos que repensar um pouco e até mesmo nas críticas a gente dá uma segurada em determinadas coisas para poder entender o que o Arthur Jorge vem pretendendo com o time do Botafogo. Ele errou na escalação, errou, mas ele também precisa de testar os jogadores, precisa de testar, não tem jeito. O Matheus Ponte entrou muito mal, mas ele não pode colocar um jogador de 36 anos para jogar o tempo todo, todas as partidas, não vai aguentar. O jogador de 30 não aguenta, imagina um de 36. Então ele poupou o Damian Soares, o garoto entrou e não entrou bem. Por quê? Porque o Damian vinha jogando em sequência. E o Matheus Ponte não vinha entrando. O Matheus Ponte está fora de forma, entrou, foi mal, e agora muita gente já pede a saída do Matheus Ponte. Então, quer dizer, o botafoguense ele tem essa mania de ganhou para ser campeão, perdeu para ser rebaixado. Temos que ter um meio termo nisso aí, porque senão fica difícil. Então, o que eu analiso dessa partida do Botafogo é o seguinte: o Botafogo tem que melhorar a sua intensidade, tem que jogar mais intenso, como fez contra o Fluminense, que ele, com certeza, se ele jogar daquela maneira contra qualquer equipe, ele vai dar trabalho para qualquer equipe. Agora, se ele jogar das últimas formas que jogou contra o Atlético Paranaense, contra o próprio Grêmio e agora culminando na partida contra a equipe do Criciúma, o Botafogo vai ter muito problema pela frente. Agora tem 2 partidas para se recuperar jogando aqui no Rio de Janeiro. A primeira contra o Bragantino e a segunda contra o Vasco da Gama. É muito difícil jogar contra o Bragantino, contra o Vasco da Gama? Se não houver intensidade, é muito difícil. Mas tudo isso depende muito da escalação da equipe, depende muito da parte anímica da equipe e depende também do outro time, da maneira que o outro time vai jogar. Porque não podemos esquecer que tem um adversário, sempre tem um adversário para jogar contra a gente. E se você achar que porque o outro time é fraco, porque está na zona de rebaixamento, ou porque está em último lugar no Campeonato Brasileiro, não existe isso. Então, o botafoguense tem que ter essa visão para não ter aquelas desilusões, que geralmente acontece quando o time fica 8, 9 partidas invicto, perde uma e aí se transforma em terra arrasada e nada presta, ninguém é bom. Aí depois vai ganhar 3, 4 partidas seguidas, aí agora não, agora o time é para ser campeão esse ano, um campeonato nós vamos ganhar. Não dá para ser dessa maneira. É isso daí, galera, é o meu ponto de vista e o de vocês. Eu espero que coloquem os seus pontos de vista aí nos comentários e vamos debater isso, vamos conversar a respeito disso, principalmente nas nossas lives diárias, todos os dias, 19 horas e 50 minutos, exceto dias de jogos. Rapaziada, grande abraço, fui!